Hesed Lahem Veshalom, que significa que o amor comprometido e a paz que excede todo entendimento guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Nós vamos meditar ainda em Mateus 13, verso 33, que diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e esconde em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Eu quero te convidar a meditar no paralelo em Lucas, capítulo 13, versículo 18 e versículo 20. Em Lucas, o mestre acrescenta uma pergunta, aonde ele diz: a que compararei o reino de Deus, em Lucas, o reino dos céus, em Mateus? A que compararei? Quando ele fala desta maneira, fica claro para nós que ele está buscando uma base, mas ele vai buscar no passado. Nós gostamos de lembrar sempre que ele se refere aos 39 volumes do chamado Antigo Testamento. Preste atenção na pergunta do mestre: a que compararei? Ou seja, onde encontrar um paralelo, seja para a boa semente, seja para a má semente, seja para as aves no céu, seja para o fermento, seja para a mulher, seja para o número 3. O mestre recorre aos volumes antigos para buscar as imagens que ele precisa para transmitir sua mensagem. Nossa intenção nesse dia é falar ainda acerca do fermento, mas a perspectiva do mestre acerca do fermento. Veja, nós já meditamos em Gênesis 18, meditamos em Êxodo capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 5. Meu convite a você é que nós agora meditemos na perspectiva do mestre. Nós vamos meditar no que o mestre falou diretamente acerca do fermento. E acredite, com base no que ele vai falar acerca do fermento, nós teremos uma visão muito clara do que significa a mulher. Lucas 13, 18 e 20 nos faz buscar a base da sua comparação. Ao entender o que ele pensa acerca do fermento, nós vamos entender o que ele pensa acerca da mulher, que é o único personagem em Mateus capítulo 13, versículo 33. Ok, nós queremos deixar o mestre falar o que ele pensa acerca do fermento. Como dissemos, abordamos a Torá antes do povo judeu, em Gênesis 18, abordamos a Torá em Êxodo 12 e abordamos também uma opinião do chamado Novo Testamento em 1 Coríntios capítulo 5. Agora nós queremos deixar o mestre falar. Em Mateus, em Marcos e em Lucas, ele emite a sua opinião clara acerca do que ele pensa do hametz, o que ele pensa acerca do fermento. Ok, eu vou ler com você Mateus, no capítulo 16, no verso 11. Mateus 16, verso 11, que diz: como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Mateus 16, 11, ele cita o fermento dos fariseus e dos saduceus. O verso 12 é esclarecedor. Então, entenderam os discípulos, eu acrescentando, que não lhes dissera
que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina, do ensino dos fariseus e dos saduceus. Eu li Mateus capítulo 16, verso 11 e verso 12. E ele diz que o fermento aqui no texto em Mateus é aplicado a duas seitas, dois grupos, dentro do chamado judaísmo, sempre esclarecendo que Moisés não fundou o judaísmo. O judaísmo foi fundado no período chamado interbíblico. E nos dias de Jesus haviam grupos com pensamentos distintos. Dois deles estão aqui, fariseus e saduceus. Os fariseus mais populares, os saduceus mais próximos da aristocracia judaica. Nós ainda vamos ler um outro texto em Marcos capítulo 8, versículo 15. É muito necessário ler esses textos, porque essa é a visão do Mestre Jesus acerca do fermento, acerca do hametz. Marcos capítulo 8, versículo 15, está escrito: preveniu-os Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento. E ele diz: dos fariseus e o fermento dos herodianos. Então, se nós unirmos Mateus 16, 11 e 12, com Marcos 8, verso 15, nós temos três grupos. Nós chamaríamos de três seitas dentro do judaísmo. Seriam esses os fariseus, os saduceus, e nós não vamos acrescentar aqui a palavra Herodes, o termo se dirigindo ao rei Herodes. Junto com os fariseus, um partido que era a favor do rei Herodes, se uniram para poder colocar Jesus à prova acerca do tributo a César. Era um grupo político. Então nós temos fariseus, saduceus e herodianos. Ok? Fariseus, saduceus e herodianos. Se você já gravou, você tem uma ideia de que o mestre está associando o fermento hametz, ok? Aquilo que traz corrupção à massa, com três grupos. Se pensarmos desta maneira, nós vamos lembrar o que nós entendemos acerca de fermento, que é uma parte da massa, feita anteriormente, ela é guardada, e depois que ela entra em processo de corrupção, ela é introduzida numa nova massa, e ela traz corrupção para essa nova massa. Os fariseus, os saduceus e até mesmo os herodianos eram parte da massa chamada Israel. Eram parte da nação de Israel. Mas eles se corromperam. E agora eles são comparados pelo mestre com o fermento. Ok? O fermento dos fariseus, o fermento dos saduceus e o fermento dos herodianos. Israel é a massa, e para o mestre esses três grupos trazem corrupção para a massa. Se você entender os três grupos, você vai compreender que Jesus tinha uma leitura muito clara. Se você for ler Mateus 16, 11 e 12, Lucas capítulo 12 e 1, você vai encontrar também dois ensinos maravilhosos. Primeiro, os grupos, e depois, o que esses grupos traziam de corrupção. Ok? Preste atenção. Na mente do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 11 e 12, o fermento ele entra para poder corromper o ensino. No versículo 12 de Mateus capítulo 16, a doutrina é a interpretação para o fermento. Isso nos ajuda demais, porque é o ensino ministrado pelos fariseus, o ensino ministrado pelos saduceus, que vai trazer fermento, que vai trazer corrupção. Isso é muito esclarecedor. Nós não encontramos isso em Gênesis 18, em Êxodo capítulo 12, e nem mesmo em 1 Coríntios capítulo 5. Por isso nós estamos trazendo para você o que o mestre pensa acerca do fermento. Ele diz que para ele o fermento representa o ensino. O texto de Lucas,
capítulo 12, verso 1, ele acrescenta ainda um pouco mais de entendimento. Na parte B de Lucas 12, verso 1, está escrito: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A palavra hipocrisia, ela era usada referente àqueles que interpretavam papéis no teatro grego. E neste tempo as mulheres não atuavam, e homens usavam máscaras, se caracterizavam para a representação de mulheres e outros tipos de personagens. Daí a ideia de que a palavra hipocrisia tem por detrás dela também a ideia de atuar, de usar máscaras. Se usavam máscaras para poder atuar. Hipocrisia vem da arte de interpretar, a arte de se mascarar. Então, se nós unirmos o entendimento em Mateus 16, 11 e 12, Marcos 8, 15 e agora Lucas 12, 1, nós teremos um grande ensino da parte de Jesus. E eu quero que você entenda o seguinte: se você compreender o que o mestre pensa acerca do fermento, você entenderá então quem é a mulher. Porque o fermento é somente um elemento. O personagem em Mateus 13, versículo 33, é a mulher. Se eu entendo o que o fermento representa para o mestre, eu vou entender quem é essa mulher. Então vamos lembrar: os fariseus, os saduceus e os herodianos ensinavam, mas para o mestre ensinavam como quem desempenha um papel. Ensinavam com máscaras. Se eu fosse trazer uma definição dentro do que nós estamos meditando até agora, eu diria que para o mestre, o fermento é um ensino por meio de homens que usam máscaras. Para o mestre, o hametz, na grande massa que é a nação de Israel, são homens que ensinam usando máscaras. O raciocínio do mestre Jesus é que há fermento na doutrina dos fariseus e saduceus e na posição política dos herodianos. O mestre denuncia que existe fermentação e nós precisamos compreender que se existe fermentação, nós não vamos encontrar somente mentira nos discursos de cada um desses grupos. A maioria das pessoas tem dificuldade de entender que o fermento não representa o todo do discurso, mas são coisas introduzidas no meio da argumentação que o mestre percebe como sendo um ensino por meio de homens que usam máscaras. Para o mestre, não é necessário que todo o discurso seja falso, mas que uma parte dele contenha falsidade. A ideia dos fariseus acerca do Messias é uma, a ideia dos saduceus acerca do Messias é outra, e dos herodianos ainda uma outra. O mestre Jesus, na verdade, não se encaixa em nenhum dos três perfis. Isto porque, apesar de ser filho de Davi, na sua primeira vinda ele não vem para governar. Logo, a confusão dos fariseus com ele é porque ele se diz Messias, mas não está disposto a reinar, porque os fariseus enfatizavam o Messias ben David, o Messias filho de Davi. Então buscavam linhagem, buscavam governo, eles anunciavam como pregadores populares que o Messias viria para governar, expulsar Roma, fazer de Israel uma nação novamente soberana, trazer Jerusalém como capital e lugar da construção do templo e lugar de adoração para todos os povos e reunir as tribos perdidas. Estas eram as reivindicações dos fariseus e esta é a reivindicação do judaísmo atual. Os saduceus são um partido sacerdotal e, é claro, na ideia deles, o Messias tem relação com o sacerdócio. O mestre Jesus não pertence à tribo de Levi, logo ele contradiz o ensino farisaico por não querer ser Davi na sua primeira vinda e contradiz o partido dos saduceus por não pertencer à tribo de Levi. Os herodianos eram um partido que defendia o direito de Herodes, que é filho de mãe árabe, com pai idumeu, ou seja, filho de Esaú. Eles defendiam que esse homem, filho de mãe árabe, com pai
Idumeu, ou seja, filho de Esaú, tinha direito a um trono que estava reservado aos homens da tribo de Judá, da família de Davi, ok? Da raiz de Davi. E Herodes não tinha essa posição para se assentar no trono de Israel. Para Jesus, ele não deveria estar naquela posição. Então o mestre não atende às expectativas nem dos fariseus, nem dos saduceus, nem dos herodianos. E para ele, eles são homens que ensinam coisas no meio das verdades. Eles ensinam coisas que são como fermento, trazendo corrupção. Então eles corrompiam a Torá, corrompiam os profetas para poder atender às suas reivindicações. O Mestre Jesus, ele ordena aos seus discípulos, principalmente em relação aos fariseus, que eles tomem muito cuidado. Que eles tomem cuidado com a sua mente ao ouvir as pregações dos fariseus. E eu entendo que ele faça isso, porque nem todos têm a mente preparada para poder separar as coisas erradas das corretas. E é uma coisa muito interessante que eu gostaria de comentar com você. Tanto o texto em Mateus, como o texto em Marcos, tem um contexto à sua volta. Por quê? Porque o mestre havia multiplicado os pães por 2 vezes. Por 2 vezes ele havia multiplicado os pães. E o mestre faz uma relação, eles estão no barco, e o mestre fala acerca do fermento dos fariseus e saduceus, e começa uma discussão dentro do barco, atravessando o lago de Genezaré. E a discussão se dava porque o mestre estava falando de fermento, e os discípulos pensaram que ele estava falando de pão, e eles não tinham trazido senão um pão somente. Então eles pensavam, ele deve estar falando do pão. E o mestre então fica muito consternado com a falta de atenção, e ele diz em Mateus 16, versículo 11, como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? O mestre, de maneira muito inteligente, ele acabou de sair de uma multiplicação de pães. E ele queria que os discípulos entendessem algo que eles não compreenderam. Os discípulos estavam pensando na matéria. E nós sabemos que muitos que ouvem a palavra, a princípio têm um discernimento muito prático. E a Bíblia, ela tem a sua linguagem própria. Olha o que o mestre quer que eles entendam. Para 5.000 pessoas, o mestre multiplicou pães. Deram para ele 5 pães, ele alimentou 5.000, sobraram 12 cestos. Numa outra vez, deram para ele 7 pães, ele alimentou 4.000 pessoas e sobraram 7 cestos. E eu não vou entrar nos detalhes desses números maravilhosos, mas uma coisa eu posso te afirmar. O mestre alimentou 5.000 mais 4.000, 9.000 pessoas. Em um momento deram para ele 5 pães, em outro momento deram para ele 7 pães, ou seja, 12 pães. Ele queria que os discípulos prestassem atenção numa matemática simples. Com 12 pães, ele alimentou milhares de pessoas. Com apenas 12 pães, ele alimentou milhares de pessoas. E o que ele quer que eles compreendam? Quando ele começou a falar de fermento, os discípulos pensaram no pão real. E ele não aceitou, ele ficou indignado, ele queria que eles entendessem a profundidade, porque para ele, na conversa com os seus discípulos, pão não é somente pão, mas significa o ensino, a doutrina. E o que ele quer que seus discípulos entendam? Que ele alimentou milhares de pessoas com pães sem fermento. Isso mesmo, é isso que eu estou querendo te dizer. Não haveria sentido no Mestre Jesus condenar o hametz, condenar o fermento como sendo um ensino por meio de pessoas que usam máscaras, e na hora da multiplicação, multiplicar pães com fermento. O que ele quer dizer para os discípulos é que era possível alimentar a multidão com pães
sem fermento. E ele diz: é possível ensinar sem falsidade, sem a hipocrisia dos fariseus, sem a hipocrisia dos saduceus e sem a hipocrisia dos herodianos. Ele quer deixar bem claro: é possível, eu fiz, vocês viram. Viu o que eu fiz com a multidão? Eu alimentei as pessoas com verdade, sem nenhuma mentira, sem nenhuma falsidade. É possível trazer satisfação sem precisar falsear. De posse das informações acerca do que o mestre pensa do fermento dos fariseus, dos saduceus e dos herodianos, nós podemos ir adiante e fazer a pergunta baseada em Mateus capítulo 13, verso 33, e agora somada a Lucas 13, 18 e Lucas 13, 20. A pergunta seria: se o fermento representa o ensino por parte de pessoas que usam máscaras, quem seria essa mulher? Lucas acrescenta a pergunta: a que compararei? Então gostaria de te convidar para a base da comparação, para o paralelo feito pelo mestre. Lembrando que ele está sobre o lago de Genezaré, em um barco com os seus discípulos, com uma multidão assistindo ele à beira do lago, e eles não têm acesso ao que nós chamamos de Novo Testamento. Mateus está com ele no barco, então não adianta procurar Mateus, porque nem mesmo Mateus havia registrado Mateus. Então, quando ele faz referência a que compararei, você vai precisar voltar com ele nos 39. 2 versículos que eu quero repetir para você ao longo de toda essa ministração. João 5,19 diz que o filho não faz nada que não tenha visto o pai fazer. Tudo quanto o pai faz, o filho faz igualmente. Também no Evangelho de João, no capítulo 12, no verso 49, esse texto é extraordinário, porque ele diz que o pai escreveu de antemão tudo aquilo que o filho deveria dizer, tudo aquilo que o filho deveria falar. Ou seja, o mestre Jesus aceita que prega com o esboço do pai. Então, em Lucas 13, versículo 18 e 20, quando ele faz a pergunta: a que compararei? Um estudante honesto vai buscar na fonte onde o mestre bebia. O reino dos céus é semelhante, é comparado ao fermento que uma mulher toma e esconde em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Nós estamos então atrás de entender quem é essa mulher. Pela qualidade do fermento, você tem que desconfiar dessa mulher. Nessa primeira parte, eu quero falar do aspecto positivo da mulher. As religiões são acusadas, muitas vezes, de diminuírem a mulher, de serem misóginas. Mas o Deus da Bíblia não é misógino, as Escrituras não são misóginas. E eu vou provar isso para você. Apesar de em Mateus 13:33 a mulher aparecer de forma negativa, eu quero começar com você a meditar na mulher, acerca da mulher, na Bíblia, na origem, e você vai ver que o Deus, o Criador, não pensou nela como menor ou como pior, ok? Versículo 1. Então, se nós fôssemos começar um trabalho idealizado, planejado e com propósito linear, nós começaríamos de Gênesis capítulo 1, versículo 1 até Apocalipse 22, 21. Halailaze kulo macha, halailaze